Estamos de volta. Atlético e Cruzeiro estrearam na Copa do Brasil. Os times mineiros empataram em seus jogos de ida. E o comentarista Pedro Paraíso analisa o desempenho das equipes. Atlético e Cruzeiro jogaram neste meio de semana pela Copa do Brasil e para alguém que simplesmente olha os resultados, vai pensar que o Atlético por ter empatado em casa e o Cruzeiro por ter empatado fora, que as exibições, foram diferentes, que o Atlético sai prejudicado, o Cruzeiro sai melhor desta primeira parte das oitavas de final da Copa do Brasil, mas quem assistiu os jogos viu que foi exatamente o contrário. Falando primeiramente do Atlético, a equipe do técnico Rodrigo Santana não teve grandes alterações. Ele promoveu realmente a entrada do Zé Wellison no lugar do Adilson, mas o Luan continuou no meio-campo e o Casares no banco de reservas, além do Ricardo Oliveira na equipe titular. O Atlético, no primeiro tempo, esperou bastante a equipe do Santos, deixou um pouco mais solto o time do Sampaoli que ontem estava suspenso, cumprindo suspensão por ter sido expulso na fase anterior contra o Vasco. O Atlético acabou deixando com que o Santos tomasse conta da primeira etapa, tivesse muita posse de bola, muita movimentação, muitas trocas de passes, mas isso era a tática do treinador Rodrigo Santana, não quis encarar o Santos de igual para igual. Pelo contrário, ele preferiu baixar um pouco as linhas e tentar explorar o contra-ataque. Só que o Atlético teve um problema, não conseguiu entrar na área santista. No fim das contas, o Atlético teve que recorrer muito aos chutes de fora da área, que foi quando levou mais perigo ao gol do goleiro Everson. Já o Santos tentava se aproximar, chegava na área, finalizou muito próximo com o Vitor Ferraz, teve outras chances de gol, uma defesa sensacional do Vitor num chute do Jean Mota também no primeiro tempo. Mas a primeira etapa foi isso, o Atlético esperando mais o Santos, deixando o Santos mais solto. Já no segundo tempo, o Rodrigo alterou um pouco o posicionamento da equipe. Colocou o Casares para jogar, e aí o Atlético teve um meia, o Luan jogando centralizado, não tem feito boas partidas, o Casares no meio, ele, mesmo não sendo aquele jogador que o torcedor atleticano espera, ele é alguém diferente nesse elenco, ele faz uma função diferente de todos os jogadores que o Atlético tem no seu plantel. Então aí já muda de figura. O Atlético teve um pouco mais de posse de bola, não sofreu praticamente nenhuma ameaça do Santos na segunda etapa. Santos que entrou com 3 zagueiros, depois desfez esse esquema de 3 zagueiros, o Vitor Ferraz acabou jogando um pouco mais como um meia, o Jean Lucas veio um pouco mais para a lateral direita. E aí o Atlético na segunda etapa conseguiu até por certo momento, fazer uma pressão sobre a equipe santista, mas ainda sem criar chances efetivas de gol. A partida do Ricardo Oliveira, novamente, muito ruim, não só porque a bola não chegou, mas porque ele não participa do jogo. Se a bola não fica no pé dele, se a bola não chega no pé dele, ele participa muito pouco. Por isso que eu ainda considero que a entrada do Alejandro possa melhorar essa equipe do Atlético, porque o Alejandro pelo menos se entrega, ele se doa, ele vem para marcar, ele tenta buscar o jogo, coisa que o Ricardo Oliveira não tem feito nas últimas rodadas. Já o Cruzeiro foi para o Rio, foi enfrentar o Fluminense para tentar tirar todo esse estigma que veio das últimas rodadas, essa má fase que o Cruzeiro vem tendo nas últimas jornadas do Brasileiro e da Libertadores, mas não conseguiu fazer nada disso. Muito pelo contrário, o Cruzeiro conseguiu ser pior do que vinha sendo nas últimas rodadas do Brasileiro e na última da Libertadores. Uma partida abaixo em todos os níveis. O Mano Menezes chegou a falar na coletiva que o time se portou bem na defesa, mas um time que se porta bem na defesa não deixa o adversário finalizar por 20 vezes. A sorte, tudo bem, não posso chamar de sorte porque também entra a competência dos jogadores do Cruzeiro nesse aspecto, O lançamento do Robinho sensacional, a jogada do Pedro Rocha em profundidade, bateu na saída do goleiro. Uma bela jogada do Cruzeiro, mas foi o samba de uma nota só. O Cruzeiro fez só isso durante a partida. Não fez mais nada, não deu mais um chute a gol durante os 90 minutos. É muito pouco para uma equipe com o investimento do Cruzeiro, com o elenco que o Cruzeiro tem, com jogadores como Rodriguinho, Fred, Robinho, o próprio Pedro Rocha, finalizar uma vez em 90 minutos é muito pouco. Além disso,
se submeteu a uma pressão do Fluminense absurda. O Fluminense controlou o jogo durante os 90 minutos. Em nenhum momento o Fluminense pareceu perder o controle da partida, pareceu perder as rédeas da situação. O Cruzeiro não foi aquele time frio do Mano Menezes, não foi aquele time que segura a bola, não deixa o adversário jogar, às vezes é até meio chato para o torcedor de assistir, mas é eficiente. Não, ontem o Cruzeiro não foi eficiente. Ontem não teve Manobol. Ontem foi muito pior do que o Manobol, inclusive. Se você analisar, um empate fora de casa na Copa do Brasil é um excelente resultado. Mas a exibição do Cruzeiro preocupa muito o torcedor. Não só essa, mas todas as recentes. O Cruzeiro precisa mudar urgentemente a chave, sair dessa má fase, e tem jogadores para isso, tem elenco suficiente para jogar muito, muito mais do que vem jogando. Não compare essa exibição de ontem, torcedor, com a exibição dos anos passados, dos anos anteriores da Copa do Brasil. Apesar do futebol do Cruzeiro ser reativo nos outros anos, nada foi igual à partida que o Cruzeiro fez contra o Fluminense. Foi talvez a pior partida da era Mano Menezes nessa longa passagem dele, nessa longa trajetória dele pelo Cruzeiro. E no próximo bloco, secretário municipal fala sobre Semana de Prevenção e Combate à Exploração Sexual Infantil. Voltamos em instantes.